Opa, tudo bem? Você sabia que na robótica educacional existem 3 pilares essenciais para o desenvolvimento? Bom, o primeiro pilar que nós temos é a eletrônica. Então, essa parte de eletrônica que nós usamos aqui, o Arduino. Depois nós temos uma parte mecânica, né, que são essas peças de montagem dos robôs que você vai montar, e uma parte de programação. E a programação, ela é interessante porque você não precisa fazer investimento nenhum inicial para você aprender a lógica de programação. Então, quando você vê um robô que está executando uma tarefa ou uma máquina que foi programada e está executando uma tarefa, você deve saber que dentro dela existe um programa que ela está executando. O que é esse programa? São sequências de instruções escritas de forma lógica para que ela execute aquela função. Para você aprender a escrever essas sequências lógicas, nós vamos usar hoje um papel e caneta. Então, para você começar a programação sem ter um computador, que você vai achar essa atividade na internet como desconectado ou desplugado. Você acha esses dois nomes, aí você vai achar esse tipo de exercício que eu estou te falando. Mas o legal disso aqui é que você cria praticamente uma linguagem de programação e depois programa. Como que é feita essa atividade em sala, por exemplo? Então você coloca 2 alunos seus, né, e diz que um vai ser o programador e o outro vai ser o robô. E você dá um objetivo para eles. Vamos dizer que você tem uma figura aqui, ó, que é um triângulo, e ele tem que chegar nessa circunferência. O objetivo é esse. Agora, como que ele vai chegar? Então eu tenho que dar as instruções. Então, depois que eu escrever esse programa, o robô, que seria o outro aluno, né? Um aluno vai escrever as instruções e o outro vai ler as instruções e executar para ver se o que o programador fez está certo. Então, vamos combinar que nós vamos ter uma instrução que seta para cima indica um passo à frente. Então, quando eu escrevo uma seta para cima, esse triângulo ele anda um passo à frente. Se eu colocar uma seta curva e colocar um ângulo aqui dentro, 90 graus, esse triângulo ele vai rotacionar aqui dentro sem sair do quadrado. Ele vai girar aqui 90 graus para a direita. Eu posso também fazer ele girar 90 graus à esquerda. E eu quero parar o programa, eu vou usar um quadrado que vai indicar para mim que é parar o programa. Então, o programador conhece as instruções que ele pode usar e o aluno que vai ser o robô também tem que conhecer, porque quando ele lê a sequência de instruções, ele vai ter que executar o programa. Então, vamos dizer que o programador, para poder sair do triângulo aqui e chegar na circunferência, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que dar um passo à frente, aí esse triângulo vai vir para cá. Aí dá um passo à frente de novo, e depois ele dá outro passo à frente. Então ele vai lá e atinge o objetivo. Quando ele chegou aqui, ele coloca um pare. Quando ele entregar isso aqui para o aluno que é o robô, né, que entre aspas é o nosso robô, ele vai olhar, então deu um triângulo para frente, deu uma seta para frente, então um passo à frente. Aí depois, outro passo à frente, depois outro passo à frente e parou o programa. Então ele consegue resolver, né? Um vai escrever a lógica e o outro vai ler a parte lógica lá do programa. Uma outra situação que você pode ter é a seguinte. Então nós temos lá a instrução, né? Seta para cima, ele vai andar um passo à frente, vira 90 graus à direita, vira 90 graus à esquerda e para a execução. Então eu posso ter um caso que o meu triângulo ele vai sair daqui e ele tem que chegar aqui. Então a primeira coisa que o triângulo tem que fazer, ele vai ter que girar, né? Vamos supor que isso aqui seja um robô. Então ele vai ter que girar 90 graus à direita. Então vai fazer 90 graus à direita. Depois ele vai dar um passo à frente, então ele vai estar aqui. Depois ele vai dar outro passo à frente, ele chegou aqui em cima e vai parar o programa. Então, aprendi
a girar aí 90 graus o robô usando só essas instruções. Se você quiser criar outras instruções, você pode. Ah, eu quero que ele vai dar um passo atrás, sem problema nenhum. Ah, eu não quero usar esses símbolos, posso usar outro? Pode criar o símbolo que você quiser, desde que os dois, né, quem está programando e quem vai ler o programa saiba o que símbolo, cada símbolo faz, sem problema nenhum, né, de você criar os seus próprios símbolos. Bom, nessa outra situação, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós temos lá as instruções. Então, baseado com essas instruções, eu posso ter o meu robô aqui e ele ter que chegar na circunferência aqui em cima. E no meio do caminho, eu posso colocar, por exemplo, elipses que vão bloquear o caminho. Ele tem que desviar dessas elipses, né? Então, posso colocar uma outra aqui também. Ó. Agora, nesse caso, o que acontece? Você pode ter várias soluções. Você não vai ter uma solução somente. Que cada aluno vai pensar de um jeito. E nós não estamos falando com o menor número de instruções possíveis, não tem essa regra ainda, né? Então, você tem que verificar se o programa está correto ou não, né? Então, para eu poder sair daqui e chegar aqui sem tocar nas elipses, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui para cima, girar, descer e vir, ou eu posso vir para cima, chegar até aqui em cima e descer, ou eu posso vir aqui por baixo, tá? Vou aqui por baixo para a gente ver. Então, eu vou colocar 90 graus à direita. Então, esse robô girou aqui dentro, né? Ele estava aqui assim, ele vai fazer isso daqui. E agora? Ele vai andar um quadro à frente, outro quadro à frente. Você vê que as instruções, eu não mudo o sentido da seta aqui, colocando seta para a direita, para cima, não. Tem que ser a instrução, né? Então, ele anda um quadro para frente, outro quadro para frente. Está aqui, ele vai mais um quadro à frente, aí vai ter que virar à esquerda, 90 graus, depois ele vai um quadro à frente, mais um quadro à frente, chegou, e para o programa. Então, fazendo isso aqui, né, ele escreve, o seu programador, o aluno que é o programador, escreve essa sequência, depois o robô, entre aspas, né, que nós escolhemos um aluno para ser o robô, ele vai executar esse programa para ver se está certo ou não. E é aí que fica interessante, porque começa a haver os questionamentos, né? Foi feito assim e tal, aí você vai ver se os dois entenderam ou não. Se um não entendeu, pronto, já vai ter uma discussão ali, né? Se os dois entenderam, beleza. Aí se ficou faltando alguma coisa para um, vai identificar aí. Né? Depois você pode também aumentar o grau de dificuldade usando quantidade mínima de instruções possíveis. Aí você força mais ainda, né, o raciocínio lógico. Ele vai ter que pensar, como que eu poderia fazer usando o menor número de instruções. Então é possível fazer isso também aí nessa atividade. Uma contextualização, né, ela é bem importante nesse caso. Você contextualizar. Então, uma atividade que você pode fazer por exemplo, o triângulo ali, você tem a raiz de 9. Você quer saber quanto que é a raiz de 9, por exemplo. Então, e nas elipses aqui que eu coloquei, eu poderia colocar, por exemplo, valores, né? Coloco aqui 6, 15, 18. E eu tenho que chegar num lugar, tá? Então eu vou colocar também uma outra elipse, né? Ao invés de colocar isso aqui, eu não vou colocar não. Vou colocar assim uma elipse com valor de 3. Raiz de 9 é 3, né? 3 raiz quadrada de 9 é 3. E daí o aluno fazia o programa para chegar até no 3 aqui. Se aqui dentro, né, do triângulo meu, você coloca lá o triângulo, e dentro dele você coloca lá a raiz de 9. Então, além de saber calcular a raiz de 9, ele vai fazer a parte lógica de achar o resultado dentro de do mapa, né? Lógico que você pode usar toda a extensão do mapa,
fica, né, você aumenta o grau de dificuldade e a complexidade da resolução do trabalho. Então essa é uma atividade que eu te mostrei que você consegue já começar a entender, né, sobre a lógica de programação sem usar um computador. Agora eu vou te mostrar um site que você vai executar essas instruções, só que usando blocos, né? Você não vai ter seta para cima, seta para baixo, você vai ter blocos de instrução que você usa para poder atingir um objetivo. O objetivo é muito parecido, né, do que eu mostrei para você na atividade aí de desplugado. O interessante desses sites é que eles foram já projetados para poder ensinar os princípios da ciência da computação para pessoas leigas. Então a forma de você programar é muito simples, mas que exige um raciocínio lógico, né? À medida que vai aumentando a complexidade dos exercícios, exige um raciocínio lógico que até você conseguir atingir as tarefas, né, propostas pelo sistema. Então, seguindo a mesma filosofia do exercício do desplugado que você já fez, você pode iniciar os seus estudos de lógica de programação agora usando um computador no site www.code.org. Tá? Então, nesse site você tem várias atividades e que vai aumentando até o grau de dificuldade na resolução desses problemas propostos. O site, né, você abre, ele está a princípio aí em inglês, então você vai vir aqui embaixo, né, se você não tiver intimidade com a língua inglesa, então você vem aqui no inglês e coloca lá Português Brasil, ele já vai fazer uma tradução. Essa tradução não é completa, né? Tem partes do site que não estão traduzidas ainda, mas a maioria que eu naveguei já está traduzido. Então você pode ter, né, aprender em casa, para os alunos explorar tutoriais e o educador ensinar os alunos. Então vamos pegar aqui o educador ensinando os alunos. Então você tem três, né, tipos de atividade aqui, que ele fala que é um curso rápido de fundamentos de ciência da computação. Então você tem a idade de 4 a 8 anos, depois de 9 a 18 anos, e tem também aulas offline, que é a partir de 4 anos, que são aquelas atividades desplugadas. Então tem outras atividades aqui que ele apresenta, né, com plano de aula direitinho, para você poder utilizar se você tiver interesse, né, de usar essas atividades desplugadas. Mas vamos ver agora as atividades conectadas ou plugadas, né? Vamos escolher esse curso expresso de 9 a 18 anos de idade. Então vamos fazer agora as lições, né, desse curso expresso, e essas lições elas são divididas em sequenciamento, você trabalhar só com sprite, você trabalhar com eventos, ciclos, condicionais, funções, variáveis, ciclos for e o projeto de fim de curso. Então, se você for resolver todas essas atividades, você tem até um projeto de fim de curso para você fazer. Eu vou mostrar para você a parte de sequenciamento. O que é um sequenciamento? É você colocar uma instrução seguida da outra. Então, quando o programa vai ser executado, ou o robô ou o computador, ele vai ler uma instrução, depois vai ler a segunda instrução, terceira instrução, quarta instrução e assim sucessivamente. Sendo assim, o seu programa não vai tomar decisão ainda. É só para você ver o conjunto de instruções, como é que utilizamos aí. Bom, em todas as lições, primeiro você tem um vídeo que vai falar sobre a lição ou, né, motivar a aprender a ciência da computação. Então, no primeiro vídeo, né, a primeira vez que você entrar, ele vai perguntar para você se você quer iniciar uma sessão. Aí, se você quiser iniciar essa sessão, você vai precisar de criar um usuário e senha. Agora, se você não quiser, não precisa, você pode executar sem ter usuário e senha. A desvantagem de você não criar a sessão é que você, executando os exercícios, você não consegue gravar, né? Se você desligar o computador, ligar de novo, ele vai voltar lá no comecinho. Se você criar a sessão, ele vai e grava onde você parou para você continuar depois. Então, se você tem a intenção de fazer todos os exercícios, recomendo que você crie aqui um usuário e senha para iniciar a sessão. Bom, vamos ver então o primeiro vídeo
como é que é o layout dele. Você tem introdução, geralmente tem alguém falando, esse alguém pode ser lá uma pessoa, uma autoridade ou uma pessoa assim conhecida, né, no meio da computação, do esporte, para incentivar você a programar. Então ele tem aqui as legendas também. Nesse primeiro vídeo ele está explicando como é que você vai usar o material. Então o primeiro exercício que nós estamos executando, ele fala que após conectar os blocos e você clicar em executar para rodar o programa. O que são os blocos? Quando você programa, você usa uma linguagem de programação. A forma de você escrever a linguagem pode ser textual ou pode ser em blocos. Então, eu recomendo que você for ensinar, né, a primeira vez programação para criança, né, para adolescente aí de 12 anos para cima, ou crianças menores, utilize os blocos. Tá? Porque a programação, usando o ambiente de bloco, ela é muito mais simples de você fazer. Então você não precisa se preocupar com ponto e vírgula, aspas, parênteses, se está escrito com letra minúscula, letra maiúscula, isso aí você não precisa preocupar, porque já está escrito esse comando dentro do bloco. Então quando você coloca um bloco na tela, ele já executa uma sequência de comandos, né, traduzindo para a linguagem que ele vai escrever o programa. Então, para nós entendermos primeiro, essa área onde está o pássaro aqui e o porco, é o resultado da programação que nós vamos fazer. Então, tudo que você programar, você vai ver o resultado aqui, se você atingiu o objetivo ou não. Essa segunda, onde está escrito aqui avance, é sua caixa de ferramentas. Então, nessa caixa de ferramentas, você vai ter vários blocos que você pode usar e algumas vezes você tem um bloco que você não precisa usar. Aí, né, ele já verifica se você sabe para que serve cada bloco ou não. Nessa terceira parte é a sua área de trabalho, é onde você vai trabalhar, onde você vai conectar os blocos para poder resolver o desafio ali que foi proposto. E o desafio ele é sempre proposto nessa linha de cima. Então ele sempre escreve aqui o que é o desafio. Então para você começar a fazer a atividade, você precisa ler, né, o que é o desafio, o que é para fazer, e depois começar a trabalhar aqui embaixo para montar, né, o programa para cumprir o seu desafio. Quando ele coloca essa lâmpadazinha aqui, é que ele quer te dar uma dica. Então você pode pedir a dica ou não. Então nesse primeiro desafio, ele fala que nesse quebra-cabeça, arraste todos os blocos juntos e clique em executar para ver o que acontece. Então aqui ele está ensinando você a usar bloco, né? Você vê que o primeiro bloco ele é reto aqui em cima, ele não tem encaixe nenhum aqui em cima, ele só tem um encaixe aqui embaixo. Que esse aqui é que dispara o que a gente chama de evento. Então, quando nós formos programar lá no robô, eu vou mostrar para vocês que tem um bloco lá, né, tem uma caixa de ferramentas só de eventos. Que quando eu clicar em evento, o robô começa a executar o que ele tem que fazer. Então, tudo começa a partir de um evento. Então, nesse caso, eu quero que o pássaro chegue até o porco. Então, ele só pediu para juntar os blocos aqui, eu vou juntar os blocos e executar. Então, ele vem e acerta ali o porco, eu já completei o desafio e tal. Então você viu que eu usei blocos, mas o programa, né, o computador entendeu isso aqui, ó, que é um código escrito em JavaScript, são duas funções, né? Por que eu sei que são funções? Tem esses dois parênteses. Você vê que você escrever o código ele é um pouco mais complicado, né? Você tem que usar lá maiúsculo e minúsculo, que ele diferencia, você tem que usar parênteses, você tem que usar ponto e vírgula, você tem que saber que isso aqui é uma função, e que função a gente usa desse jeito. Então, ele é muito mais complicado você escrever o código do que você usar um bloco. Como nós estamos querendo treinar, né, o raciocínio lógico, então eu não preciso saber disso aqui por enquanto. Mais para frente, né? Num outro curso, aí nós vamos aprender como que usa lá a linguagem específica. Então você clica aqui em continuar, ele vai para o próxima lição, e depois ele fala, arraste o bloco avance, extra, para fora da caixa, que é para te ensinar. Então você clicar aqui, juntou esse, então ele vai avançar duas vezes, né? 1, 2, ele não vai atingir o porco, então ele pede para você tirar o bloco e colocar aqui, ó, para te ensinar a fazer isso, né? Tirar o bloco da caixa de ferramenta e colocar na sua área de trabalho.
e depois você executa o programa. Então atingiu, então ele vai somando também a quantidade de linhas de código que você escreveu. Agora vamos continuar. Nesse outro, ele fala que um bloco extra, há um bloco extra que fará o pássaro cair, né, que é o pássaro que vai bater em alguma coisa aí. Então ele pede para eu jogar esse bloco fora, desencaixando dos blocos cinzentos e arrastando de volta para a caixa de ferramentas. Então aqui ele fala o seguinte, ele já me falou qual bloco que eu tenho que tirar, eu tenho que tirar esse. E se eu não tirasse esse bloco, o que o pássaro ele ia fazer? Então eu vou analisar, né, o código. Então eu vou fazer uma análise de código. Então quando eu executar ele vai avançar, tudo bem, ele vai avançar aqui. Quando ele avançar esse segundo, ele vai bater aqui, ó, nessa madeira. Então eu tenho que tirar esse bloco. Depois ele vai virar à esquerda. Então eu vou tirar esse bloco, colocar aqui. Então ele vai avançar, virar à esquerda, avançar e avançar, né? Então, vamos ver se ficou legal. Virou, subiu. Então essas primeiras lições é mais para ensinar a usar o ambiente. Agora ele já pede, né, para eu fazer o caminho até guiar, né, o pássaro até o porco, mas fala que eu tenho dinamites e eu não posso tocar nelas. Se você viu o vídeo desde o início, você viu que no começo lá eu coloquei algumas elipses, que seriam os meus obstáculos, né, usando papel e caneta só, mas com essa mesma filosofia de programação. Então nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que avançar uma vez, depois eu vou virar à direita. Se eu colocar esse bloco de virar à esquerda, eu tenho a opção aqui de mudar para virar à direita. Virei à direita, depois eu vou avançar novamente, virar à esquerda e avançar. Será isso? Avançou, virou e acertou. Você pode ver que os exercícios eles vão aumentando a complexidade. Isso é bacana, né? Então aí o raciocínio lógico você vai aprendendo de forma gradativa aí, com aumento de complexidade do exercício. Então nesse caso eu tenho que avançar, avancei um, avanço o outro, viro à esquerda, avanço novamente e avanço novamente. Então, atingiu também aí o objetivo e sempre aumentando a complexidade. Nesse aqui já é legal porque eu já tenho esse bloco repita. Isso aqui é muito usado na robótica quando você trabalha com sensores. Você tem um sensor lá do robô, né, que está enxergando alguma coisa e você tem que ficar lendo esse sensor para ver se existe alguma coisa na frente dele ou não. Então, quando você usa esse bloco, né, você vai repetir várias vezes. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou solucionar esse problema aqui sem usar esse bloco, depois eu vou solucionar com o bloco para você ver a diferença entre eles. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar à esquerda, se eu for aqui por cima, né, e vou avançar, então ele vai subir, depois eu viro à direita, e aí eu avanço, 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 3 vezes. Eu vou avançar, avançar, e avançar. Se você quiser ver o que você fez até agora, você vê no passo aqui, ó. Então, cliquei no passo, virou à esquerda, viu? Cliquei no passo de novo, avançou. Cliquei no passo, virou à direita, avançou. Se você olhar aqui, vai ficando em amarelo o bloco que está sendo executado, ó. Avançou novamente. Agora eu tenho que virar à direita e avançar. Aí eu peço para recomeçar tudo e vou executar para ver se está certo o código. Se tiver errado o código, você corrige, você tem a chance de corrigir na hora, né? Corrige e vai fazer de novo, sem problema nenhum. Agora eu vou jogar esse aqui novamente, por quê? Você viu que o avance, 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 eu usei 3 blocos, mas eu poderia fazer assim, ó. Ao invés de eu usar 3 vezes o avance, eu coloco para ele repetir 3 vezes um bloco só do avance. Então ele vai avançar, avançar, avançar e depois vai para a linha
né, para o próximo bloco aqui do ambiente de programação. Vamos ver se vai funcionar. Executar, subiu, ela avançou, virou à direita, avance, avance, avance. Depois ele atingiu o objetivo. Então, a vantagem desse bloco de repetição é isso. Isso é muito usado na robótica. E aqui você vai seguindo, né, aumentando a complexidade aí dos exercícios. Então, essa foi uma sequência, né, um exercício de sequenciamento. Agora, quando você vai fazer os exercícios condicionais, o que é um condicional? Quando você tem um programa que ele tem que tomar uma decisão, então você usa um bloco condicional, ou uma estrutura de programação condicional, que era chamada de se, então, é uma forma, e tem a se, então, senão, que é uma outra forma. Nesse caso, ele usa aqui se, então, com abelha. Então, nessa atividade, o que ele vai fazer? A abelha, ela vai chegar nessa nuvem e ela não sabe se tem uma flor ali ou não. Se tiver uma flor aqui, ela vai coletar o néctar. Se não tiver a flor, ela não vai fazer nada. É o que está escrito aqui para você, né, no enunciado. E aí ele dá algumas opções. A abelha se moverá para a nuvem e tentará obter o néctar, não importa o que aconteça. Não é isso que ele vai querer que faça, eu acredito, né? Mas nós vamos analisar o código aqui abaixo. A outra opção, a abelha se moverá para a nuvem e só tentará obter o néctar se houver uma flor por baixo. A abelha se moverá para a nuvem e não fará nada, não importa o que, e a abelha não irá chegar até a nuvem. Tá? Então, olhando esse código, qual das opções que vai estar correta? Então, eu tenho aqui, quando executar, que é o evento, e ele vai repetir 3 vezes. Então, ela vai sair daqui, ó, 1, 2, 3. Então, ela chegou até em cima da nuvem. Então, a opção D já está descartada. Vai avançar 3 vezes. Chegando em cima da nuvem, se tiver flor, né, esse sinal fica meio fora de contexto. Então, se tem uma flor, ele vai fazer o quê? Faça obter néctar. Beleza, então aqui a opção seria a abelha se moverá para a nuvem e só tentará obter o néctar se houver uma flor por baixo. Beleza, né? Então eu vou executar e certinho, né? Correto. Então ele começa aí já com um desafio, mas depois também você vai fazendo as atividades. Ele fala aqui, ó. Verifique abaixo de cada nuvem e observe se ela está escondendo uma flor antes de colher o néctar. Então a abelha tem que chegar aqui em cima e verificar. Tem flor? Coleta o néctar. Se não, não faz nada. Se existir uma flor abaixo da nuvem, ela vai precisar coletar o néctar uma vez. Então, nós vamos fazer avance, avance, né? Virar à direita. E vai avançar novamente. Daí ela pergunta, se na flor, né, se tem uma flor aqui, se tiver uma flor aqui de baixo, o que ela vai fazer? Obter o néctar. Depois ela vai avançar novamente. E se tiver uma flor aqui de baixo, ela vai obter o néctar. Veja que eu estourei aqui o número de blocos. Ó. Eu poderia usar 8 blocos, eu estou usando 10. Né? Vamos ver o que ele vai fazer. Não tinha flor nenhuma, então não precisou fazer nada. E falou que eu escrevi ali 9 linhas de código. Mas ele me desafia, né? Você completou o desafio 3, mas você poderia ter usado apenas 8 blocos. Então você pode voltar na atividade e usar apenas 8 blocos. Como é que seria aqui, então? Esses dois estão repetindo, né? Então a gente pode fazer isso aqui, não? Vamos tentar esse aqui para ver. Esse aqui não vai dar. Então vou recomeçar. Assim, faltou aqui, ó, não executou porque faltou colocar aqui quantas vezes eu quero. 2 vezes. Ele falou aqui para mim, ó. Então vamos lá.
E mesmo assim eu usei 9 blocos. Eu posso melhorar isso aqui, né? Eu vou trocar esse aqui e vou tirar esse. Usei 8 blocos agora. Vamos ver se funciona. Funcionou. Então eu fiz o código. Funcionou? Funcionou. Depois eu refiz o código, né? Que a gente chama de refatorar o código. Você vai melhorando esse código seu, tirando algumas coisas, substituindo umas por outras, para você tornar o código menor, né? E até às vezes mais legível. Então como que ficou esse código? Você executou, avançou 2 vezes, virou à direita, depois avançou, verificou se tem flow, avançou, verificou se tem flow. Então ele executou e fez, né, atingiu o objetivo ali. E assim sucessivamente. Você vai fazendo as lições e entendendo como é que você usa aí uma instrução de decisão.